procura 4 jogadores. Eu falei sobre isso na Wallace e mais 4, tá, pessoal? semana passada. Um lateral direito, procura um meia que também consiga compor de volante, que tenha intensidade. O Grêmio procura um atacante de lado e o Grêmio procura agora um atacante também que possa fazer as funções centralizadas. Tem uma A ESPN noticiou que o Grêmio tá atrás da contratação de Colídio, esse River, mas eu acho muito difícil, até porque a direção falou que só vai contratar brasileiros e jogadores com fome. Então, se esse centroavante for estrangeiro, vai me pegar de surpresa, tá? Porque a diretoria falou que vai vir brasileiro. E essa procura do Grêmio por centroavante, olha, Bright White deve estar saindo do Grêmio, tá? característica nesses 4 jogadores. Eles serão brasileiros. Essa é uma característica. E por que eu cito isso como algo que o Grêmio procura? Exatamente pela figura da identidade. O segundo diagnóstico do Grêmio, eu falei sobre o gastar exageradamente e de forma até irresponsável em determinado momento, e agora eu cito uma questão chamada identidade. O Grêmio não montou no seu plano de trabalho nos últimos anos algo que trouxesse grupo. Na verdade, se individualizou demais o processo do futebol. Então tu tinha um jogador que tu não sabia exatamente se ele iria entrar dentro do contexto do Grêmio, e tu contrata ele e ele te dá individualidade, mas ele não te dá conceito de grupo. Olha quantos e quantos casos a gente tem aqui de bons jogadores que simplesmente aqui não jogam porque estão pensando ou num contrato na Europa, ou em voltar para o seu país, ou porque não tem mais ambição na carreira. Individualizou demais. E agora, me parece que a busca é por essa identidade, uma identidade de lutar pelo contexto do jogo junto com seus colegas. E aqui eu não estou fazendo crítica diretamente a um ou outro jogador, não, nada disso. É um conceito que o clube adotou. Essas 2 características o clube adotou. O clube, quando tu trata com dinheiro tão somente todos os processos, tu individualiza demais. E isso nesse momento está fazendo uma falta danada dentro do que a gente pensa. Porque agora a gente está afundado em dívidas, nós não temos legado, e nós não temos sequer um grupo confiável. Em determinado momento o Grêmio teve 13 estrangeiros. E aqui eu não vou fazer crítica, o fulano, tu tá criticando por ser... Não, eu tô dizendo que o nível de identidade com o Grêmio, ele é menor quando tu dispersa muito o centro do teu time. Tu dispersa muito. Os próprios jovens jogadores que vêm da base, e eu tenho uma crítica muito forte ao conceito disso, a ideia deles não é ficar aqui. A ideia original de um jogador de futebol é usar o Grêmio como trampolim. De um modo geral, aquela geração que iria nos dar muita alegria, que tinha bons jogadores, como o Jean-Pierre, como o Matheus Henrique, como o Juan, como o próprio PP, nos deu o quê? Então, esse processo todo, isso é criado pelo Grêmio, é preciso dizer, não é tão somente pelos jogadores. O Grêmio cria os jogadores para vender e isso está embutido na cabeça deles. E agora que o Grêmio precisa de um sentimento de grupo, de coletividade. O esporte como um esporte coletivo e não como um esporte individual. E é a partir desse processo que o Grêmio está tentando buscar o perfil dos jogadores. Então, chegamos em identidade, passamos por uma ideia de o dinheiro acima de tudo, e agora temos que construir um grupo em pouco tempo capaz de enfrentar as dificuldades que o futebol está nos colocando. Esse é o grande objetivo desse segundo ciclo de Luiz Castro. Criar um time que possa, em um momento de tamanha pressão, exercer a competitividade da maneira plena. 4 jogadores
eu vejo especulações sobre o centroavante uruguaio que joga nos Estados Unidos, o lateral direito que joga na Argentina. Não. Esses jogadores estão sendo oferecidos. O Grêmio não está procurando jogadores estrangeiros neste momento. Mas o primeiro reforço, o zagueiro, se vocês olharem, não estava no escopo daquelas contratações que eu falei para vocês. Lembram lá? Lateral direito, meia, atacante de lado, centroavante ou atacante centralizado. O zagueiro não estava. Por que ele não estava? Porque esse zagueiro aqui não é visto pelo Grêmio como aquele reforço, aquele cara que chega para jogar, aquele cara que veio para somar diretamente o grupo. Ele veio para colocar um lado jovem, um jogador que tem ambição, que tem essa como uma grande oportunidade da sua vida e que vai vir para cá. Mal comparando, como se fosse o André Henrique, como se fosse outros jogadores jovens que o Grêmio contratou, alguns deram certo, outros nem tanto, mas acho que vale a experiência, principalmente porque, e aí que é a loucura, é barato. É barato. Nós não estamos falando de 6 milhões de dólares como foi, ou 2 milhões de dólares, ou 2 milhões de euros como foi o Pérez. Apesar de ser muito parecido com o Pérez. Um jogador de pouco tempo no profissional, um jogador que ainda tem muito a crescer, é basicamente isso. O Pérez foi 4 vezes mais caro. 4 vezes mais caro do que essa contratação. Então, acho que cabe a experiência, acho que vale, e o Grêmio torce muito aí, todo torcedor, tenho certeza, está acreditando muito que possa, quem sabe, a mágica do Hever lá, que foi o próprio Pelé que contratou há muitos anos atrás, volte a dar certo. Me parece que é isso. Uma proposta pelo MEC. E o Grêmio tem uma sinalização de que uma nova proposta bem significativa em termos de valores vai chegar nos próximos dias. Mas o Grêmio ainda avalia a situação do MEC. O Grêmio quer ganhar mais do que o que foi oferecido de forma fixa. E o Grêmio garante que não tem proposta pelo Vieri e pelo Pedrinho Gabriel. O Grêmio tem dezenas de sondagens. Vários clubes ligaram. São muitos os... O Grêmio tá esperando uma proposta de 25 milhões de euros, tá? Essa é a informação pelo Gabriel Mack. Vamos ver se vai confirmar. Olha, se chegar a 25 milhões de euros, tem que vender. Interessados nesses dois jogadores. Agora, proposta oficial, ou pior, negociação avançada, venda encaminhada, nada disso, gente. Então eu coloquei aqui, tanto na thumb quanto no título, a pergunta é praticamente assim, praticamente a mesma que eu tô recebendo aqui. Estão indo embora, os 3 vão sair, pô, são 3 titulares que vão embora, de que jeito o Grêmio vai ficar? Né? A preocupação é grande. E é claro que a gente vê o Grêmio contratando o Wallace, jovem do CRB, e a gente pensa, ó, o Vieri realmente não deve ficar, o Grêmio já está se preparando. Isso sim, o Grêmio está se preparando, o Grêmio está se precavendo, não há dúvida, não há... Não. Quando eu vou dizer para você o seguinte, é tendência a saída do Vieri e do Mack? Sim, isso não é novidade, isso eu venho falando há muito tempo e todos vocês que estão muito bem informados de Grêmio, porque acompanham o canal, sabem disso. Então, não tem nada dessa história aí de venda encaminhada, de proposta, valor X, Y, mesmo o clube querendo 2 dos 3... O Grêmio nega tudo isso. É isso que eu tenho para trazer para vocês. O Grêmio nega tudo isso. Amanhã pode chegar alguma novidade? Óbvio, o mercado se movimenta, os clubes estão contratando e esses jogadores estão em destaque, mas no momento não tem nada. Dia 16 o Grêmio já joga e começa a temporada, o segundo semestre do Grêmio. É uma nova temporada, porque teve essa pausa aí de 1 mês e meio, 2 meses quase. Então vai começar basicamente uma nova temporada e um time praticamente novo. Porque o Grêmio vai perder ainda muito mais jogadores. O Grêmio tem negociações aí pro Dodi sair, o André Henrique já saiu, o Arthur já saiu. Bom, vai sair mais gente. Tá? O Grêmio está tentando a liberação desses jogadores, está procurando alguns clubes daquela lista que você já sabe, eu não vou ficar repetindo aquela lista de jogadores que você já sabe. O que o Grêmio procura fazer no andamento da janela, tá? Como o César disse, como o Bruno Soares fala, como o Careca de Saber fala, como todos os jornalistas falam, o Grêmio vai trazer mais 4 jogadores. O Wallace mais 4 jogadores, tá? Mas para iniciar,
tá? Contra o Mirassol é um outro time. Vamos colocar no papel? Se o Brasil tiver ainda na Copa, o Everton não vai estar disponível para o jogo contra o Mirassol. Thiago Beltrame foi expulso, então tem que ver a questão do Gabriel Grando, se ele vai retornar ou não. Senão o Grêmio vai ir com o terceiro goleiro. Quarto goleiro, aliás. Vai ser bem complicado, vai ser o Menegon, eu acho, daí, tá? Porque dia 16 ainda não terminou a Copa do Mundo e o Grêmio não vai ter o Everton. Se o Brasil avançar, aí a gente vai torcer, porque a gente é brasileiro, a gente tem que torcer pro Brasil avançar. Mas caso o Brasil caia fora, o Grêmio vai ter o Everton de volta contra o Mirassol. Então vamos lá. O Everton ou Gabriel Grando ou Menegon, tá? Um desses três goleiros. Aí o lateral, o Pavon já retornou, tá? Retorno importante, Pavon voltou a treinar. Pavon tá recuperado de lesão, isso é muito legal. O Vieri de um lado e eu acho que Gustavo Martins, tá? Do lado esquerdo deve ser o Pedro Gabriel, porque o Marlon está se recuperando, já voltou a correr, a situação dele é muito boa, ele tá voltando de forma muito rápida, ninguém esperava essa volta do Marlon, porque foi uma lesão gravíssima, vocês já sabem das imagens. Então o Pedro Gabriel deve ter sequência, o Pedro Gabriel que também é um dos jogadores que recebem sondagens, não tem proposta, sondagens na janela. Porque é um lateral novo, um lateral que está mostrando qualidade ofensivamente e defensivamente está muito bem também. Então, o Marlon não deve estar disponível, deve jogar o Pedro Gabriel. Volantes, Léo Pérez, deve ser a primeira solução do Grêmio, porque o Noriega tá na lista de vendas do Grêmio. Se chegar a proposta, o Grêmio vai liberar o Noriega. O Grêmio quer liberar o Noriega, porque o Luiz Castro, ele não é muito fã do Noriega. O Luiz Castro não gosta muito. O Luiz Castro prefere o Léo Pérez. Essa que é a verdade. Tanto é que ele é titular e o Noriega é reserva. Então, se chegar a proposta pelo Noriega, o Grêmio vai vender. O Grêmio vai vender e o jogador quer sair. Tá? Até o empresário dele chegou a falar que queria vender ele por 8 milhões de euros. Mas se chegar esse valor, o Grêmio vai vender e não vai nem... Olha, não vai nem hesitar, não vai fazer nem contraproposta. O Grêmio só vai levar ele até o aeroporto. O Grêmio vai pagar o Uber ainda. Então, Noriega não deve jogar, deve ser o Léo Pérez. Nardoni deve se recuperar também de lesão, tá? Nardoni tava voltando aí, então agora ele já deve estar disponível também para o jogo contra o Mirassol. E eu acho que neste primeiro momento... tá? Ele não vai colocar o Vila Sante. Eu ainda acho que o Grêmio, pelo que a gente está escutando nos bastidores, o Grêmio vai ter um time bastante forte fisicamente, um time que tem pegada, intensidade. O Grêmio vai jogar atrás da linha da bola, o Grêmio vai jogar no contra-ataque. Não se surpreendam se o Grêmio montar um novo tripé de volantes. Não se surpreendam se for Léo Pérez, Nardoni e o Vila Sante. Eu acho que o Vila Sante vai ser titular do Grêmio, tá? E o Grêmio aposta muito nesse jogador, esse retorno está sendo bastante comemorado, porque ele voltou, nessa semana ele voltou, tá recuperado, tá? Tá completamente recuperado, o Vila Sante não tem mais lesão, já pode voltar a jogar. Esses amistosos que nós vamos ver vai ser muito importante pra gente ver a condição física do Vila Sante, porque a gente não sabe, né? É uma lesão extremamente grave. Então tá. Então, Vila Sante ou Gabriel Mack eu colocaria, tá? Esse terceiro meia. Então, Léo Pérez, Noriega, Gabriel Mack ou Vila Sante. Numa ponta, Amuso, tá? Que tá com a negociação travada. Ele e o Carlos Vinícius. Eu acho que o Amuso não quer ficar no Grêmio. É o que parece. Tá com a negociação travada e o Grêmio não vai pagar 1,5 milhão. E não tem que pagar. O Grêmio tá mandando um recado pros jogadores. Acabou a mamata. E eu acho que tá certo. Presidente Dorico Romano, eu acho que tá certo. Tem que ter pulso firme. O Amuso não é jogador pra 1,5 milhão. Não é. Não é. De forma alguma. E o Grêmio tá procurando um ponto até mesmo pra ter essa sombra ao Amuso, que deve sair de graça e o Grêmio liberar no final do ano. Deve ser. Essa é a tendência no momento, tá?
TT, do outro lado, o Grêmio tá apostando bastante. TT vai ser o titular de Luiz Castro, tá? O enamorado vai ser o reserva do TT, com certeza, porque o Luiz Castro, ele aposta muito no TT, foi ele que pediu a contratação do TT, ele só não teve a sequência, isso é informação. O TT só não teve aquela sequência mesmo jogando mal, mesmo quando o Luiz Castro tinha certeza que era o TT que ele queria, tá? E ele só não continuou por causa da vaia da torcida, mas ele queria estar com o TT no time titular. Mesmo com o enamorado naquela fase boa. O enamorado teve uma fase boa, né? Teve aquela boa fase ali nas finais do Gauchão, um pouquinho depois, e ele decidiu alguns jogos. Mas mesmo assim, Luiz Castro preferia TT. E o TT vai ser um jogador importante agora no segundo semestre. Porque não vai ter mais a desculpa de não estar adaptado ao futebol brasileiro. Aí não tem mais, né? Outra coisa, centroavante. O Grêmio procura centroavante no mercado. Deve sair o André Henrique. Já saiu o André Henrique, deve sair o Bright White. Se chegar a proposta, o Grêmio vai liberar. O Bright White não quer. Também, né? 2,5 milhões. Meu Deus, olha o contrato que o nosso presidente Alberto Guerra fez. Isso é um escândalo, tá? Carlos Vinícius, e o Grêmio deve procurar um outro centroavante porque quer liberar, quer, sei lá, rescindir, pagar em suaves prestações. O Grêmio não quer mais ter esse tipo de jogador e é contrato longo. O Grêmio quer liberar o William também, tá, pessoal? Esse é o time do Grêmio. Carlos Vinícius na frente. Tá aí os 11 do Grêmio. Vai chegar lateral direito. Vai chegar meio campo. Vai chegar ponta e centroavante. São essas contratações do Grêmio. Todas as notícias atualizadas para vocês nesta quinta-feira. Deixa o teu like e te inscreve.